Imagine uma máquina capaz de prever o futuro, construída há mais de 2000 anos. Parece ficção científica, certo? Mas e se eu te dissesse que ela existe? Estamos prestes a mergulhar em um dossiê que desafia nossa compreensão da história, da ciência e da própria humanidade. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia. A versão oficial nos conta que a história da tecnologia é uma linha reta ascendente, do ábaco ao smartphone. Mas essa narrativa conveniente esconde segredos obscuros, invenções inexplicáveis e descobertas acidentais que mudaram o curso da civilização, nem sempre para melhor. Existe uma sombra de mistério pairando sobre cada grande avanço, um eco de potencial perdido e consequências imprevistas. E se cada inovação carregasse consigo uma semente de sua própria destruição? Começamos com a máquina de Anticítera, um computador analógico da Grécia Antiga, com engrenagens intrincadas e uma precisão astronômica que desafia o conhecimento da época. Como era possível que uma sociedade supostamente primitiva construísse algo tão sofisticado, séculos antes de qualquer tecnologia comparável? Onde está o resto da história? O que mais eles sabiam? E o que dizer do concreto romano, cujas estruturas resistem ao teste do tempo por 2 milênios, enquanto nossas construções modernas desmoronam em décadas? Qual era o segredo de sua durabilidade e capacidade de autocura, uma fórmula que perdemos ao longo dos séculos? Seria possível que, em nossa busca incessante por progresso, tenhamos esquecido lições cruciais do passado? A eletricidade, a força que impulsiona o mundo moderno, tem sua própria história sombria. A guerra das correntes entre Thomas Edison e Nikola Tesla foi uma batalha implacável por poder e controle. Edison, em sua ânsia de desacreditar a corrente alternada de Tesla, financiou a eletrocução pública de animais, incluindo o trágico espetáculo da morte de Topsy, o elefante. A ciência a serviço da propaganda e da crueldade. Até onde estamos dispostos a ir para impor nossa visão de futuro? A pólvora, inventada por alquimistas chineses em busca do elixir da imortalidade, tornou-se uma arma de destruição em massa que mudou a face da guerra para sempre. Uma busca pela vida eterna que, paradoxalmente, criou a ferramenta da morte instantânea. Quanta ironia pode a história suportar? A penicilina, o antibiótico que salvou milhões de vidas, foi descoberta por acaso por Alexander Fleming, que negligenciou uma placa de Petri. Quase foi ignorada, descartada como irrelevante. Quantas outras descobertas cruciais estão esperando para serem encontradas, escondidas em meio ao caos e à desordem? Quantas oportunidades perdemos por falta de atenção ou visão? A teoria da evolução de Darwin, uma das ideias mais revolucionárias da história da ciência, foi recebida com escárnio e ataques ferozes, especialmente por líderes religiosos. A controvérsia persiste até hoje, 1 século e meio depois. Por que é tão difícil para alguns aceitar a ideia de que não somos o ápice da criação, mas sim parte de um processo contínuo de mudança e adaptação? Robert Oppenheimer, o pai da bomba atômica, testemunhou o horror que sua criação desencadeou. Após o primeiro teste nuclear, ele citou o Bhagavad Gita: "Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." O conhecimento, uma vez descoberto, não pode ser desinventado. Podemos controlar as consequências de nossas ações. Os plásticos, o material milagroso do século XX, transformaram nossas vidas, tornando-se onipresentes e indispensáveis. Mas essa conveniência tem um preço terrível: ilhas de lixo flutuando nos oceanos, microplásticos infiltrados em nossos corpos, um legado tóxico para as futuras gerações. Estamos realmente pensando nas consequências de nossas inovações? Em 2018, o cientista chinês Jiankui criou os primeiros bebês CRISPR, geneticamente modificados para resistir ao HIV. A comunidade científica internacional condenou sua ação como uma quebra de barreiras éticas. Até onde devemos ir na busca por aprimoramento genético? Quem decide quais características são desejáveis e quais devem ser eliminadas? A internet, essa vasta rede que conecta o mundo, foi originalmente projetada para fins militares, para resistir a ataques nucleares. Mas sua arquitetura descentralizada também facilitou a coleta massiva de dados e a vigilância por estados e corporações. A privacidade tornou-se uma ilusão. Estamos dispostos a sacrificar nossa liberdade em nome da segurança e da conveniência. A máquina a vapor, o motor da revolução industrial, trouxe riqueza e progresso, mas também exploração e sofrimento. Milhões de crianças, com idades entre 4 e 10 anos, trabalhavam 14 a 16 horas por dia em fábricas e minas, em condições desumanas. O progresso sempre exige um preço. Quem paga esse preço? A vacinação, uma das maiores conquistas da medicina moderna, sempre enfrentou resistência e ceticismo. Quando Edward Jenner introduziu a primeira vacina contra a varíola, ele foi ridicularizado com charges satíricas, mostrando pessoas desenvolvendo características bovinas. Os movimentos anti-vacina persistem até hoje, alimentados por desinformação e medo. Por que é tão difícil confiar na ciência e na razão?
A identidade do inventor dos óculos, que surgiram na Itália no final do século XIII, permanece um mistério, disputada por vários candidatos. Uma invenção tão simples e revolucionária, que transformou a vida de milhões de pessoas, permanece envolta em incerteza. Será que o anonimato do inventor contribuiu para sua aceitação e disseminação? O Colossus, o primeiro computador eletrônico, foi construído em segredo durante a Segunda Guerra Mundial para quebrar os códigos nazistas. Sua existência permaneceu oculta por 30 anos, atrasando seu reconhecimento e seu impacto no desenvolvimento da computação. Quantas outras tecnologias revolucionárias permanecem escondidas, aguardando o momento certo para emergir? Desenhos de máquinas voadoras verticais, semelhantes a helicópteros, existem desde Leonardo da Vinci no século XV, mas a tecnologia para construí-los só surgiria séculos depois. A visão precede a capacidade, a imaginação é o motor da inovação. A introdução da anestesia para aliviar a dor no parto enfrentou a oposição de bispos e teólogos, que a viam como uma violação da vontade divina, um castigo imposto a Eva pelo pecado original. A religião pode ser um obstáculo ao progresso e ao bem-estar humano, onde traçamos a linha entre fé e razão. Evidências do uso controlado do fogo pelos hominídeos datam de 1 milhão de anos atrás, mas a transição do uso para a produção e ao controle do fogo permanece ambígua. Dominar o fogo foi um ponto de virada na história da humanidade, permitindo-nos cozinhar alimentos, aquecer nossos lares e afastar predadores, mas também nos deu o poder de destruir e devastar. O fogo é uma metáfora perfeita para o poder da tecnologia, uma ferramenta poderosa capaz de construir ou destruir. A escrita não foi inventada uma única vez, mas surgiu de forma independente em várias culturas ao redor do mundo, como Suméria, Vale do Indo, China e Mesoamérica. A necessidade de registrar informações, comunicar ideias e preservar o conhecimento é universal. A escrita é a base da civilização, permitindo-nos transmitir nosso legado para as futuras gerações. Antes da invenção da impressora de Gutenberg, a Igreja controlava a reprodução de livros, exercendo um monopólio sobre o conhecimento. A imprensa quebrou esse monopólio, democratizando o acesso à informação e gerando tensões e censura. A liberdade de expressão é essencial para o progresso e a justiça, quem controla a narrativa. Os primeiros refrigeradores práticos usavam amônia como refrigerante. Mais tarde, os CFCs foram introduzidos como uma alternativa segura, mas logo se descobriu que eles estavam destruindo a camada de ozônio da Terra. Uma solução que criou um problema ainda maior. Estamos aprendendo com nossos erros. Cada uma dessas histórias revela uma faceta diferente da relação complexa e ambivalente entre a humanidade e a tecnologia. Cada avanço traz consigo um potencial para o bem e para o mal, uma promessa de progresso e um risco de destruição. Estamos realmente no controle de nossas criações, ou somos apenas passageiros em uma jornada rumo a um futuro incerto? Diante de tudo isso, será que estamos realmente evoluindo, ou apenas repetindo os mesmos erros em uma escala cada vez maior? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Que outras invenções ou descobertas você acha que tiveram consequências inesperadas? Vamos conversar e descobrir juntos os mistérios ocultos por trás das grandes inovações da história. Afinal, o futuro está sendo escrito agora e cada um de nós tem um papel a desempenhar.